muitos convidados sempre ilustres aqui no estúdio. Alguns já chegaram, os outros estão chegando, é muito bacana. Obrigado a todos vocês. Daqui a pouquinho vamos conversar com vocês. Mas antes eu quero contar o seguinte, ó. Como o site Aquele Matinal, que eu leio todas as manhãs antes de sair de casa, hoje a informação que eu destaco, que eu destaco é a seguinte: Porto Alegre está entre as capitais com pior acesso a bibliotecas em escolas públicas. A capital é entre as 3 piores do país nesse indicador. Enquanto as taxas no Rio Grande do Sul, no interior, melhoram, o cenário da capital piora, com desigualdades cada vez maiores entre a rede privada e pública. É lamentável isso, né? A leitura é um elemento estruturante da formação cidadã. E aí, isso foi uma pesquisa, lógico, foi publicada hoje no site Matinal. E quando diz que o índice de leitura em bibliotecas no interior é melhor que o da capital, é bom destacar que na Biblioteca Otávio Santos a frequência de leitores é crescente e se mantém sempre muito, muito ativa e atuante. Isso segundo a Nelce Geisman, que a Nelson sempre se orgulha muito disso, e toda a equipe da Biblioteca Otávio Santos aqui em Bagé, tá? Na coluna do Ivan Matos, no Jornal do Comércio hoje, foto do bagense, o jovem empresário aí, uma liderança, que é o Peruso Júnior, está na foto, e é o evento da Agas que se realizou na quarta-feira lá em Porto Alegre, tá? Salt Summit Brasil 2026, os diferenciais da pecuária do Rio Grande do Sul, conectando tradição, qualidade e inovação. Isso foi no Instituto Caldeira antes de ontem. E aí é a inteligência artificial ajudando, se não resolvendo os problemas no agro, né? Inclusive ontem li que já está previsto para 2027 um pavilhão, nem sei se chama esse pavilhão, um ambiente desse lá no embarcadeiro, porque te achar de admiração, assim, é um pavilhão que vai ser tecnológico só para cuidar do agro, tá? Ou para divulgar a inteligência artificial no agro. E aqui no Gabana, na quinta-feira, 60 médicos participaram da palestra, né, doutor Antônio Nock Calil, tá? E segundo decretou o não menos brilhante doutor Máriozinho Mansur, filho, ele disse o seguinte, ó: doutor Antônio Nock Calil é agora o embaixador da medicina. Ele não disse em Bagé, no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas pode ser onde ele quiser, né? Pelo conhecimento, pela titulação, pelo ser humano fantástico que é. Bazar Solidário da Sociedade Espírita Amor e Caridade começou hoje, vai até segunda-feira, aqui na 7 de setembro, 11h49, não fecha ao meio-dia, das 9 às 5 da manhã, às 5 da tarde, ininterrupto, tá? Eu estou aqui, já recebo a presença aqui comigo da presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Não fala na presidência? Eu sou vice-presidente. Vice-presidente? Porque naquela solenidade estava presidindo. Porque... mas já presidiu, né? O ano passado era presidente. André Galina. E também o atual presidente da OAB, subsecção Bagé, doutor Mariano Niederauer. E ainda não chegou, mas está a caminho, né, segundo consta, o presidente da OAB Rio Grande do Sul, Leonardo Lamac, que logo mais recebe uma homenagem, né, título de cidadania bagense. Está chegando ali, ele e a namorada, estou vendo na câmera, a jornalista toda linda, bonita, queridíssima, né? A Marcele Seolim, toda. Bom, mas enquanto ele não chega, é bom, né? Enquanto o doutor Lamac se dirige aqui ao estúdio, ficou melhor, né? Ficou mais bonitinho.
Vamos falar com a vereadora Andréa Galina, solenidade de hoje, não só ao Dr. Lamac, como também a Tenente Coronel Carla, comandante do 6º Regimento de Polícia Montado. Bom dia também ali ao assessor. Olha, muito bem, prazer tê-lo aqui. Bernardo, prazer, Bernardo. Olha, já tinha anunciado ali, enxerga toda Marcelo Seolim. E aí, linda? Doutor, que prazer. Que prazer. Ótimo. Sente-se. Puxem o banco, vão sentando. Aqui assim, tá? Que bom que vocês estão aqui. Marcele, por favor, a cadeira é sua. E que prazer, que privilégio recebê-los aqui. Organizem-se tranquilos. Os dois bonitos, simpáticos, queridos. Um prazer, um privilégio recebê-los, tá? Quando vocês respiram, vamos ouvir a vice-presidente legislativa, agora acertei, e a vereadora Andréa Galina. Bom dia, Andréa. Bom dia, Gilmar. Bom dia a todos que nos escutam aqui no programa Aplausos da Rádio Difusora. Agradecer pelo convite de estar aqui hoje, juntamente com o presidente da nossa OAB Bagé, Dr. Mariano, o Dr. Lamac, presidente da nossa OAB do Rio Grande do Sul, inclusive meu homenageado de hoje, né, a Marcele. Que ontem palestrou na Ideal. E que ontem palestrou na Ideal, já fiquei sabendo que foi um sucesso, realmente. Diz que é a cidade que mais ele gosta de ver. É de Bagé, pois é. Por que será que ele gosta tanto de vir para Bagé? Porque ele é convidado para fazer palestra. Eu acho que deve ser. Já estava ciumeiro nesse Rio Grande, vocês estão me complicando a situação. Ah, é, doutor? Mas e agora, a partir de hoje, então, cidadão bagiense, ele vai vir mais para Bagé, então, né? Que bom, hein? Que bom. Mas, doutor, brincadeiras à parte, aqui não é entrevista, aqui todos participam, trocam ideias, tá? Estejam bem à vontade, a jornalista também, tá bom? Combinado assim. Mas vamos ver, eu pergunto para vocês, a OAB Brasil, né? A OAB Brasil, vocês costumam a trocar, a manter contatos periódicos, a se encontrarem, as questões jurídicas do mundo acadêmico ou não jurídico, do Rio Grande do Sul com Manaus, com Fortaleza, ou com outros estados. Isso ocorre? Bom dia, Gilmar. Prazer imenso estar aqui contigo. Cumprimentos aí pelo trabalho, pelo programa. Uma alegria estar na Rádio Difusora. Eu vinha subindo aqui, vendo essa história toda da rádio. Que bonito ali, né? Aquele mural contando a história viva de uma importante emissora, de um importante veículo de comunicação do Rio Grande do Sul. Então, para mim é uma honra poder estar aqui, ocupar esse microfone e estar contigo. Vereadora Andréa Galina, meu muito obrigado. Vou fazer esse agradecimento público hoje à noite, lá que vai ser uma noite muito emocionante, mas desde logo lhe faço aqui de público o agradecimento pela lembrança e estou recebendo e vou carregar com muito orgulho esse título de cidadão bagiense. Sempre já tinha laços com essa terra e agora, acima de tudo, por esse reconhecimento. Meu querido presidente, Luiz Mariano Niederauer, presidente da subseção aqui de Bagé, também muito obrigado por estar conosco. Marcele Seolim, minha querida e amada namorada, né, talentosa jornalista também. Gilmar, sim, nós temos encontros periódicos com as demais OABs estaduais e com o Conselho Federal. Então nós trocamos muitas experiências, dificuldades, dores. O Brasil é muito grande, é um país de dimensões continentais, nós temos realidades muito distintas. Só que para que tu e os ouvintes tenham uma ideia, a seccional do Acre ou do Amapá, que estão lá no extremo norte do país, né? No Acre está o Oiapoque, né? Agora parece que não é um outro nome, mas enfim, do Oiapoque ao Chuí. Estas seccionais têm o tamanho da nossa maior subseção, que é Caxias do Sul. Vejam a diferença de realidades, né? Então lá, um estado tem 4 mil, 5 mil advogados inscritos, que é o tamanho da nossa maior seccional aqui de Caxias do Sul. Nós temos 140 mil inscritos. Então são realidades muito distintas. Mas algumas dores, elas são iguais. Alguns desafios são iguais. Então a gente mantém esse...
Então, essas dores, esses desafios aos quais o senhor se referiu, ou se refere, eu tenho a impressão que são as mesmas de todos nós brasileiros, quando, por exemplo, a gente escuta o ministro Gilmar Mendes afirmar que não existe quebra de sigilo em bloco. Isso ele disse ontem, e aí todo mundo que acompanha está sabendo do que é que ele quis se referir. E fala da total falta de escrúpulos, e que isso se deve na confiança da impunidade. Quando um ministro fala isso, falta de confiança na impunidade, está nos jornais de hoje, de ontem também e tal. Aí eu fico pensando assim, bom, nós vivemos um teatro do absurdo, né? Nino, eu fico sem entender. E se desconstrói a lógica, né, no meu entendimento, e é um vazio existencial. Eu brinco muito com o Licivaldo aqui, que nós vivemos como é que eu te digo assim, num circo. Esse circo se chama Brasil. Que pena que é assim. Por isso que eu lhe perguntei se as OABs, vocês dialogam, essas preocupações. Eu acho que esse é um sentimento comum, não só da advocacia, mas da sociedade brasileira, né? Eu ontem tive a oportunidade de falar lá na faculdade, e eu tenho sido um crítico de posturas do Supremo Tribunal, jamais da instituição Supremo Tribunal Federal, né? A instituição Supremo, ela é indispensável para a democracia e para o Estado de Direito. O meu velho pai, hoje é 27 de março, faz 10 dias que completaram 19 anos da morte dele. Ele foi um grande homem público. Deixou o que o melhor um filho pode ter: educação, valores, princípios e um nome honrado. E o meu pai me ensinou que para ser respeitado tem que se dar o respeito. Quando nós vemos uma postura do decano do tribunal, o juiz Gilmar Mendes, que deveria, porque ele é o decano. O que significa o decano numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa? Aquela pessoa que há mais tempo está lá, que vivenciou, que tem que ser uma referência. Quando o decano, que deveria estar ao lado do presidente, o ministro Fachin, que tem tido uma postura séria, responsável, demonstrando preocupação, externando para a sociedade que o Supremo precisa ter autocontenção, ter postura. Quando o decano vai bater boca no Twitter, como tem feito, ou diz o que disse ontem, eu vi parte da sessão vindo para cá, é estarrecedor. O teu sentimento é o sentimento da sociedade. A sociedade não consegue compreender o que está acontecendo. E ontem lá na Ideal, os alunos me perguntavam, né? Bom, mas tudo isso que é tão complexo, como é que faz para mudar essa realidade? É muito complexo, muito profundo. E eu respondi da seguinte forma: eu tenho 2 sugestões. Parte do problema é bem simplinho de resolver. Fácil. É só parar de dar entrevista e bater boca no Twitter, alguns ministros, adotarem uma postura de ministros do Supremo, encerrarem inquéritos que foram abertos de ofício, parar de dar decisão monocrática para sair na capa do jornal no dia seguinte. Então, são medidas que partem de posturas individuais e humanas. Já resolveria grande parte do problema do STF. A outra parte, aí sim, nós precisamos de uma mudança mais profunda na legislação, na Constituição. Aí depende de um debate maior. O cara é tão inteligente que não precisa nem fazer a segunda nem a terceira pergunta. Tá? Já respondeu todas. Encurtou o caminho. Mas é uma pena, né, que nós tenhamos chegado nesse ponto, o país tenha chegado nesse ponto. Muito triste. Por que deixaram chegar? Quando se tem que falar golpe do advogado, o falso advogado, que é o assunto que o nosso amigo doutor Mariano Deirau pediu para falar. Mas é uma pena que isso tenha que chegou a esse ponto. Até o advogado tem o cara que quer se passar por ele. E aí, Mariano? Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui, e principalmente na primeira vez com o programa do Gilmar de Quadros. Não é? Saúdo também a vereadora Alina, a Marcele, namorada do nosso grande presidente, Leonardo Lamaca, que está aqui presente. E também saúdo o João Vicente Galo, que é um grande amigo meu, né, que hoje é um dos donos da rádio, né, que nos criamos juntos praticamente, me lembro muito dele, desde o tempo do avô dele aqui. Nós estamos vivendo um momento extremamente complicado e difícil no país. Eu entendo que nós estamos vivendo uma troca de valores muito grande. Está existindo falta de respeito e consideração, eu acredito. Muito.
além de outras coisas que nós estamos presenciando e vivenciando dia a dia. Isso que o doutor Lamáquia falou é muito importante. A gente procura sempre seguir os bons conselhos, as boas maneiras e as boas posturas. Quando ele falou, que tu perguntasse para ele, foi uma pergunta pertinente, de trocar ideias e informações com outras subseções, com outras OABs do Estado do Brasil, da Federação. Porque nós somos um país continental, com diferenças. Temos só apenas, às vezes, uma Constituição que nos segura. Porque os costumes, as ideias, a essência, a finalidade e as necessidades são totalmente antagônicas, não é? E esse é um problema social que nós temos desde o seu início. Hoje nós estamos vivenciando a questão do falso advogado. Tá? Isso aí demonstra a nossa fragilidade, principalmente dentro, eu entendo, é um pouco mais particular minha, mas eu compartilho com vários, que é a fragilidade hoje do sistema que nós temos de processos eletrônicos. Porque está havendo uma invasão muito grande, já isso já vinha ocorrendo há uns 4, 5 anos atrás. Eu já vinha sofrendo esse problema com outro escritório que eu trabalho de fora. E agora, nos últimos 2 anos, a coisa se acelerou em demasia aqui na nossa região. Claro que é todas as regiões, mas a gente fala muito da região da fronteira. Que eu particularmente tenho procurado manter uma relação muito forte, muito grande com os demais colegas. Troca de informações, de conselhos, eu acho que isso é importantíssimo para as OABs crescerem e evoluírem, como trazer a sociedade para a OAB, porque a OAB abriu há muitos anos atrás. Diga-se de passagem, a OAB tem uma diferença muito grande, eu já disse isso no meu discurso de posse, que a OAB, a partir de Cláudio Lamáquia, né, tomou outro tipo de atitude, outro tipo de situação e de respeitabilidade hoje, de grandeza. E o doutor Leonardo, seu irmão, vem dando essa sequência com muita galhardia, personalidade e bastante inteligência. Obrigado. Eu li também que essa semana a OAB-RS está recorrendo cidades do Rio Grande do Sul, as escolas gaúchas, né? Inclusive, eu acho que sua vice-presidente, né? A doutora Claridê Tafarel. E está indo às escolas justamente com política, falar, né? Discutir políticas públicas para a mulher, não é isso? Exato, porque nós entendemos que precisávamos fazer uma ação concreta em relação a essa questão da violência contra a mulher, em especial dos feminicídios, né? É chocante o que está acontecendo no Brasil, no Brasil todo, mas nós, em especial, aqui tivemos 23 vítimas. É uma coisa. Então, no ano passado, Gilmar, nos surgiu a ideia, usamos a expressão aquela que foi utilizada naquela mega operação na Segunda Guerra Mundial, o dia D, e nós usamos essa mesma expressão, mas aí a nossa operação, a nossa guerra é contra os feminicídios, né? E nós fizemos uma ação coordenada nas 107 subseções e mais Porto Alegre. Foi a maior ação de todos os tempos da OAB, de maneira coordenada e de maneira, ao mesmo tempo, né? De maneira... Sistemática, exato. Me fugiu a expressão. 108 municípios, mais de 150 escolas, mais de 10 mil jovens, crianças e adolescentes, com advogadas e advogados, ou seja, aqui em Bagé, o presidente Mariano organizou, foram advogados nas escolas de Bagé, em Dom Pedrito a mesma coisa, em Uruguaiana a mesma coisa, em Porto Alegre a mesma coisa, dando palestras sobre a necessidade de respeito, a cultura de paz. Obrigado, doutor. Marcele, vamos ouvir a jornalista Marcele Seolim. O surgimento de novas formas, digamos assim, da violência agora no âmbito virtual. E também a vereadora, quero ouvi-la também. Essa violência virtual, ela nunca é velada, né? Embora ela seja só entre vocês, um exemplo, o agressor e a agredida, naquele momento ali, inicial pelo menos, mas aí ela não é nada velada, é diferente da presencial, ou eu estou enganado? Bom dia, Gilmar. Sei que tu nunca sofreste, né? Mas que tu escutas. Bom dia, Gilmar, que alegria estar aqui na Difusora hoje contigo, por um motivo tão especial, já tive aqui tantas vezes. Cheia de emoção. De moda, de eventos, de ações sociais, várias que participamos juntos, mas hoje, por esse motivo especial de homenagem, né, o Leonardo. Bom dia, Mariano, Andrea, que alegria estar aqui com vocês.
E com certeza preocupa muito, né? Porque hoje a internet, ela, de certa forma, é uma terra sem lei, né? Todo mundo fala o que quer, se sente de alguma forma protegido ali. Infelizmente, de alguma forma está, porque existem os fakes, os haters, que a gente chama, e muitas vezes, apesar de toda a tecnologia, a gente não consegue, algumas vezes, acessar, né, esses agressores virtuais. Então, eu acredito assim, que isso seja uma questão extremamente preocupante, né? Porque tu não consegue nem chegar, muitas vezes, na raiz desse problema para buscar aí uma solução. Mas essa questão toda tá, eu acho que um dos piores momentos assim que a gente vê, né? Eu falei muito isso no Dia da Mulher, que é uma data para comemorar, mas também de luta. Mas realmente é um momento bem difícil de comemorar, porque as agressões contra as mulheres todos os dias aumentam consideravelmente e é, assim, realmente assustador o que está acontecendo. E o que eu acho também muito preocupante é se passar a ser normal. Eu já escutei, assim, dizerem, mas sempre foi assim, é que antes não divulgavam. Tá, mas e aí? Só porque era assim antes, agora vai continuar? Não pode. Até tá uma questão... a gente não pode falar, né, no jornalismo sobre suicídio porque muitas vezes acaba incentivando. E tem uma pauta aí, enfim, um debate, se segue divulgando, né, porque eu acho que eu nem tenho uma opinião formada sobre isso para dizer para vocês, porque muitas vezes os agressores, eles estão virando celebridades, né, ganham destaque, ganham um filme, ganham... enfim. Verdade. Então, até que ponto isso... aumenta essa incidência, né, ou não, mas aí tu também não fala e tu tá acobertando, né, o que tá acontecendo. Então é um debate bem interessante, assim, eu não tenho uma opinião formada ainda sobre isso. Tudo mas... bem. Muito obrigado. Vamos ver, vereadora. Bom, Gilmar, eu não sei, para os que acompanham o meu trabalho desde que eu me elegi, e falando justamente nessa pauta da violência contra as mulheres, eu sofri bastante. Agora até deu uma acalmada, né? Inclusive, assim, eu vejo que, como a Marcele falou, sempre foi assim. Mas a gente não pode normalizar o sempre foi assim. Por quê? Cada vez mais hoje as mulheres estão ocupando os espaços. E é isso, e tem que ocupar esses espaços. E quando eu me elegi vereadora, como eu não vinha também do meio político, inclusive quando eu cheguei na Câmara, porque vereadora de primeiro mandato, já entrei como presidente da Câmara de Vereadores, então, assim, tinha gente mais antiga lá, que tinha mandatos anteriores e que estariam com currículo, então eu já caí vereadora e presidente da Câmara. Eu tinha uma aposta lá dentro da Câmara que eu não aguentaria 3 meses. E, assim... Eu digo, há um ano atrás, quando eu olho para trás e vejo tudo que eu passei e o que eu enfrentei, principalmente nas redes sociais, desde fazerem memes meu com uma galinha na cabeça na frente da Câmara, sabe? E tudo eu registrava a ocorrência, e daí diziam, já vai ela lá fazer um BO. Mas era a forma que eu tinha de tentar me defender. Eu tenho 2 crianças, e isso também chegou nas minhas crianças, e eu enfrentei. E até de vereadores, homens, assim, de subirem na tribuna e, tipo, se posicionarem contra, e eu chamar em uma sala e dizer. E esse tipo de agressão que os senhores fazem comigo é porque eu sou mulher. Porque se fosse homem, não subiriam na tribuna e não se posicionariam daquela forma. E quando a gente fala isso, eu falo porque eu vivi na pele isso, quando tu fala isso assim, fazem isso porque tu é mulher, ainda vem o contra-ataque. Está querendo se vitimizar. Porque assim, agora só porque são mulheres. Não, é que eu acredito que tem que ter respeito em ambos os lados, tanto com homem quanto com mulheres. Eu sempre digo assim, quando a gente ocupa o cargo público, nós vivemos em uma democracia. Eu posso não concordar com os senhores, mas a gente precisa ter um respeito, porque quando a gente perde o respeito, e na vida pública ela ainda se torna mais difícil, a minha assessoria que trabalha comigo, ela diz assim, que é tão difícil a gente manter assim, o discurso com a prática. E eu venho tentado, e é difícil manter neste sentido. E até quando o Dr. Lamarca falou assim, Gilmar, que o Brasil chegou no momento que está. Chegou porque a gente vê muito discurso bonito
bonito e na prática as pessoas agem de forma totalmente fora do que seria. Falta de coerência. Falta de coerência. E é difícil hoje a gente se manter, e até o Dr. Lamarck falou também assim, ó, que os valores que a gente traz de casa, e várias vezes eu subi na tribuna e disse assim, ó, caráter a gente tem ou a gente não tem, independente do cargo que a gente está ocupando. Perfeito. E falando também da questão da violência contra a mulher, nós inauguramos em dezembro, lá na Câmara de Vereadores, uma sala que é da Procuradoria Especial da Mulher, qual eu sou a Procuradora da Mulher este ano, né? E ontem ainda a vereadora Beatriz, que é a atual presidente da casa, ela falou que por 8 anos ela foi a Procuradora da Mulher na Casa Legislativa e por 8 anos ela pediu uma sala, um notebook e ela não conseguiu. E hoje eu fico bastante contente, porque a maioria das lideranças que estão à frente das vereadoras, na frente da Casa Legislativa, são mulheres, somos 3 mulheres. Então, a gente cada vez mais busca, e não é querer ser melhor que os homens, eu sempre digo isso, é procurar andar, caminhar lado a lado. E parece que quando tu te posiciona e que tu tem alguma posição de destaque, vem aquele outro machismo, que é um machismo, como é que eu digo, aquele tipo de agressão. Tá fazendo isso porque tem um homem por trás mandando, porque se fosse, porque parece que não somos, tá? Mas é mais ou menos isso. Muito obrigado. Voltando ali rapidinho com o Marcele, no início da tua carreira como jornalista, tu tiveste algum momento assim que mostrar que além de bonita, tu é inteligente, tu tem capacidade, tem senso profissional bacana, assim, ou tu nunca passaste por isso? Sempre. É? Sempre. Eu acho que nós agora mulheres... não mais, né? Agora já está consolidado o teu nome. Ou tu ainda observa? Não, exato, mas eu acho que no geral, assim, a mulher, né, e exatamente isso, assim, tu é bonita, tu é vaidosa, tu tem que provar que além disso, né, tu é inteligente, tu é competente, tu é capaz, que isso não te faz menos, sim, mas é um machismo que às vezes até vem das mulheres, né, de às vezes tu achar que tu tá em tal lugar, em tal situação, em tal posição, com certeza. Bonito, enfim. Por isso que eu te perguntei. Muito bem. Voltando, Mariana. Exatamente. Pegando a manifestação da vereadora, a OAB tem essa preocupação, e o doutor Lamarck falou com a questão a OAB vai à escola. Né? Nós estamos fazendo esse trabalho, inclusive temos na região, em Candiota, Pinheiro Machado também, que a gente vai fazer, a Ceguá, Ulha Negra, e agora de Candiota estavam solicitando, e esses dias prontamente uma outra colega nos ligou, né, e pediu uma palestra na escola dela. Em seguida eu falei com o pessoal da Comissão da Mulher e elas foram lá. Então nós estamos intensificando, inclusive já trocamos algumas ideias, né, vereadora? E isso foi desde o ano passado, quando a gente fez várias visitas a vários órgãos. Eu procurei visitar todos os órgãos praticamente. Essa semana fomos no quartel-general, inclusive, que agora a gente criou a Comissão do Direito Militar e do Júri também, Tribunal do Júri, mas a preocupação é justamente hoje a criança e a mulher. A violência que existe, exacerbada, totalmente descontrolada, e eu falo criticamente que eu acho que a lei é fraca. E parece que não há interesse dos governantes, né, e até mesmo de alguns profissionais do direito também, a gente tem que olhar esse outro lado, que o Brasil peca às vezes com a lei e prejudica as pessoas. Então nós estamos pensando, doutora, também hoje foi uma sugestão da doutora Lélia, conversando comigo, de nós criarmos a ouvidoria da mulher. Nós já temos várias ouvidorias, né? Em todas as justiças, inclusive nas autarquias eu solicitei e estamos tendo. Então, a gente tem esse trabalho em mente de criar essa ouvidoria também lá na OAB. Fico muito satisfeito em saber dessa ouvidoria que a senhora criou, não é? Eu acho que isso aí é uma extremamente utilidade para a sociedade de modo geral, não é? E que bom que a OAB está na escola, está indo à escola para esclarecer, para conversar com as crianças, com os adolescentes, porque a gente sabe muito, e se escuta, e a verdade, quando esse preconceito, todos os tipos de preconceito, a gente sabe que ele surge lá, na infância, na adolescência, exato, e depois ele acompanha o cidadão, o sujeito, né? E quando se vê, hoje, por exemplo, quantas vezes a gente acompanha casos de meninos que pegam as fotos das meninas, usam os recursos da inteligência artificial e são expostas essas fotos, as meninas nuas, na internet.
Né? E que bom que os pais tenham essa consciência, que tem que mudar a maneira de educar os guris. Foi importantíssimo ouvir a Marcele, ela falou que ela tem propriedade para isso, pela experiência profissional. A internet hoje é um problema muito sério. A globalização foi maravilhosa nos anos 80 para cá, mas abriu demais. E nós temos um desnível intelectual, cultural muito grande no Brasil. Isso nós vamos levar muitos anos ainda para recuperar, acreditamos que não vamos conseguir. E aí ela falou sobre a internet, entra muita coisa podre. Eu me lembro na época de 70, 80, que o Galinho era meu colega de aula, na Auxiliadora, Colégio de Padre, o regime duro na época, que existia, eles falaram sobre a televisão, chamaram a televisão como uma prostituta. Uma prostituta não no sentido que é uma profissão respeitada e a mais antiga do mundo. Vamos respeitar. Né? Mas falou de um modo perigoso, ruim, que eram jogadas muitas coisas ali. E a internet hoje, o mundo atual, é muito maior. Né? Então esse é um dos problemas. Então está na educação, está no preparo, família, escola, faculdade, mas não só isso aí. É como ela falou, ter caráter, ter personalidade, bom senso, equilíbrio, se adquire. E Gilmar, tu vê esse tema dos golpes que perpassa essa discussão que nós estamos tendo, né, o ambiente virtual, ele é propício também à violência, ao preconceito, à ofensa, mas no que tange aos golpes, eu tenho batido muito na seguinte tecla: as nossas gerações não foram preparadas para o ambiente virtual. Nós todos aqui nessa mesa, a Marcele é a mais preparada porque ela atua nisso, trabalha, a profissão dela. Né? Mas nós que não estamos no dia a dia, mas que mexemos na tecnologia, nossa vida se virtualizou. Nós não tivemos um letramento. E aí eu fico perguntando como é que estes pais que não foram preparados vão conseguir ensinar os filhos dos riscos, de como se comportar. Então está na hora de nós termos essa discussão do letramento digital, da educação em relação a como se portar, quais são os riscos. Por isso que nós lançamos no tema do golpe do falso advogado, especificamente, uma campanha com a Polícia Civil, chamada A Melhor Proteção é a Informação. Nós estaremos nos 107 subseções e mais Porto Alegre, com uma palestra aberta à sociedade. Um advogado e um agente da Polícia Civil orientando a sociedade dos riscos, de como é que deve se portar nas redes sociais, o que caracteriza um crime ou não no ambiente virtual. E o ECA digital, hein? Foi semana passada. Foi um avanço importante, foi aprovado semana passada. Importante avanço. Assim como tem a discussão da proibição de uso de celular pelas crianças nas escolas, porque já tem hoje uma comprovação do quanto a exposição exagerada à tela está mexendo com a cabeça de todo mundo. É verdade. Importante dizer que nós recebemos, e até foi uma reunião que o Dr. Lamarck fez há 2 semanas atrás, e vimos várias sugestões, então pegamos cartazes agora e vamos colocar em todas as justiças nossas aqui e também em algumas autarquias, alertando pelo golpe, porque isso aí está trazendo assim uma desgraça, um desequilíbrio total e desconfiança e desmoralização dos processos, porque eles mandam até as petições dos advogados, sentença, alvará judicial, brasão do tribunal, né, brasão, teve pessoas que já caíram, tive 2 clientes que caíram feio nisso aí, de várias que a gente saiu do universo. Muito bem, obrigado. Doutora André, a solenidade de logo mais na Câmara de Vereadores vai consistir de quê? Quero reforçar este convite aqui, né, da solenidade de hoje, de homenagem ao Dr. Leonardo Lamarck e a Tenente Coronel Carla Inserte, que é a comandante da Brigada Militar aqui de Bagé e região. É a primeira mulher a comandar aqui o batalhão da Brigada Militar. Deixar o convite para a comunidade bagense a partir das 19 horas. A gente sabe que sempre atrasa um pouquinho, né? Então, assim, está marcado um pouquinho. Olha aqui, estão vendo? Está marcado para as 19 horas, mas a gente sabe que sempre atrasa um pouquinho. Mas quero reforçar este convite, essa homenagem também ao Dr. Lamarck pela importante atuação dele aqui em Bagé, inclusive na construção e reforma do presídio regional. Uma das que sempre quando a gente fala no Dr. Lamarck também as pessoas vêm à lembrança quando ele atuou fortemente contra o aumento do IPTU aqui na nossa cidade, que infelizmente
questão dos Fomos, precatórios também, né, doutor? Que da questão dos precatórios. E também na luta ferrenha de 2, 3 anos atrás, que nós tivemos, eu tive uma proximidade mais com o doutor, né? Eu era o tesoureiro da OAB, quando a gente se reuniu com outras subseções para tentar segurar a nossa vara federal previdenciária em Magé. Sim. Fizemos uma audiência pública grande. Foi excelente atuação. Fizeram uma audiência pública. Isso ele tem feito em todo o estado, eu diria. Vários problemas, eu falo de Bagé, por isso que é merecedor realmente, quando eu me dirigi a senhora para pedir, eu e a doutora Mireia, né? Sim. E a senhora prontamente começou a estudar todo o caso, para homenageá-lo. Foi bom a senhora falar, doutor, vereador, no presídio. E aí eu lembro, foi ontem, que agora, como é que é? Já foi aprovado que o preso provisório não vai votar? Não vai ter direito a voto? Já foi... Não sei se já foi aprovada a lei. Já foi, né? Ontem eu li na Folha, eu acho que não foi no Globo. Mas o que eu quero lhe perguntar é o seguinte, a OAB fazia, não sei se ainda faz, uma campanha junto aos advogados, eu lembro, aos advogados voluntários, para que eles fossem mesários nos presídios, não é assim? Isso ainda ocorre, agora não tem mais? Não, ocorre. A ordem, ela se envolve, né, em todo o tema eleitoral. Nós temos, inclusive, já uma comissão específica que trata das eleições, né? Nós teremos uma eleição esse ano importante. Temos uma campanha chamada Voto Não Tem Preço, Voto Tem Consequência, onde a gente estimula as pessoas a buscarem informações para escolherem o melhor candidato e também esse engajamento aí com a questão do trabalho junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Mas já que Gilmar deixasse a bola picando em relação ao presídio, eu queria referir aqui, nós realmente fizemos uma reforma importante lá no presídio, em especial no parlatório, que é uma pauta minha desde que eu assumi, né? O parlatório é o lugar onde um advogado se entrevista com o preso. Então, é um local de trabalho. E nós temos alguns parlatórios ainda indignos no estado do Rio Grande do Sul. Sujos, sem luz, sem ventilação. Bom, aqui nós conseguimos fazer uma excelente reforma. Mas nós também estamos olhando para o tema do caos prisional, né? Nós precisamos, e há em andamento hoje pelo governo do estado, uma retomada do controle das penitenciárias. E aí é importante que a população entenda qual é a importância do estado controlar um presídio, de existir em condições adequadas dentro de um presídio. Um presídio em que o estado não controla, quem controla são as facções. E aquilo passa a ser uma escola e um escritório do crime. Então, é muito importante, e acho que podemos ainda avançar, vereadora Andrea, aqui, porque eu sei que nós temos ali também a unidade feminina junto do presídio, né? Ela tem já uma superlotação. Então, são pontos aqui importantes que eu sigo aberto aqui juntamente com o presidente Mariano para nós avançarmos. São 104 casas prisionais no estado do Rio Grande do Sul. 104 casas prisionais. Para que vocês tenham uma ideia, a média anual de aumento de detentos é de 2% a 5% por ano. Esta é a média histórica. No ano passado, foram 14% a mais de pessoas encarceradas no estado. Então está crescendo de forma geométrica também as prisões, o encarceramento, e nós precisamos que o estado dê efetivamente condições, porque o Rio Grande do Sul já foi uma vergonha para o Brasil e para a América Latina. O meu irmão era presidente da OAB do Rio Grande do Sul, o presidente Cláudio Lamáquia. Eu fui com ele em 2009 fazer a vistoria no Presídio Central de Porto Alegre. Foi uma experiência, né? Porque aí depois o Presídio Central foi demolido e teve uma coincidência, né? Eu fui com ele em 2009, ele era presidente, ele fez a denúncia para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que considerou o Presídio Central de Porto Alegre a pior casa prisional da América Latina naquele momento, e por casualidade eu dei a marretada de destruição do antigo Presídio Central e participei da inauguração do novo Presídio Central. Nós, ontem, inauguramos a nova sala da UAB, lá no Presídio Central de Porto Alegre, e esse é um tema que nos preocupa para que os presídios não sejam efetivamente escolas e escritórios do crime. E tem como resolver, não tem? Sem dúvida. Basta boa vontade. Rapidamente, a história de telefone celular em presídio não dá para entender, né? O cara lá de dentro negociando, fazendo negócio, gerenciando. E bom que se diga, Gilmar, bem colocado.
a advogada e o advogado que entram no presídio são revistados. Deixa na secretaria. São revistados. Passam por scanner. Então não é por aí que estão entrando telefones celulares nos presídios. Nós precisamos de investigação, de sindicâncias, de análise para saber por onde. Repito, o teatro do absurdo, né? Gilmar, só para encerrar aqui, é importante que o doutor Lamáquia falou, e nós estamos fazendo já uma campanha, já tivemos reuniões com o pessoal do presídio, fizemos visitas lá, eu também fiquei horrorizado, não é? E tivemos uma entrevista e conversa com as presas, as presidiárias, são mais de 70 mulheres, a maioria é grávida ou tem filho. Não são visitadas, são abandonadas por preconceitos. Sim. Os homens são mais procurados lá por companheiras, filhos, pais, enfim, mas as mulheres são retiradas. Isso foi dito pela própria direção do presídio. Então nós estamos começando a fazer uma campanha de material de higiene para as mulheres. Tá? Vai se começar agora com as nossas comissões e vamos tentar entregar daqui um pouco mais o material de higiene que faz muita falta para elas. Pela informação que nós tivemos, elas têm que terem 2 banhos por dia, as mulheres. São obrigados. Então tem que ter sabonete, desodorante e outros artefatos. Muito bem. Tá certo? Quer dizer que nós estamos muito atentos nisso aí. A gente sabe que esse assunto não se esgota e teríamos muito mais do que abordar, mas o meu colega já fez sinal que o tempo esgotou. Então, as considerações finais de vocês e o meu agradecimento. Agradeço mais uma vez pelo convite de estar aqui hoje, Gilmar. Reforço também, hoje, 19 horas, na Câmara de Vereadores de Bagé. Importante solenidade de homenagem ao Dr. Leonardo Lamáquia e à Tenente Coronel Carla Incerti. Aguardando todos vocês hoje. Muito obrigado, Marcele. Queria dizer também, agora no final, que muito me orgulha, né, Leonardo, agora ser um cidadão de Bagé. Um homem de valores, muito propósito no que ele se propõe a fazer. Como é que vocês se conheceram, hein? Era pra guria se despedir. Quanto tempo tem? Olha aqui, a gente marca. Era pra guria se despedir. Como é que vocês se conheceram? Eu quero uma chamada exclusiva no programa de hoje. Então, promete, tu vai vir aqui contar. No próximo tu vem e conta como é que vocês se conheceram. Eu devia ter feito a pergunta no início. Combinado. Tá bom. Mas só pra finalizar, além de todos esses valores, e me orgulha muito, assim, acompanhar o Leonardo. Estou mais perto do trabalho da OAB também. Ele, assim, incansáveis, sabe? De querer fazer a diferença e realmente poder fazer. É lindo, assim. Mas se eu fosse destacar, meu amor, uma qualidade tua, dentre todas essas maravilhosas, é a tua coragem para fazer a diferença. Porque temos alguns outros homens de valores, mas não tem a tua coragem. E hoje, no momento de hoje, sem coragem, as pessoas acabam muitas vezes se calando. Parabéns. Assim, já me emocionou aqui no ar. O fone da difusora de Bagé, hein? Eu sou o canceriano, né? Viu? Bom, eu agradeço mais uma vez, Gilmar de Quadros, pela oportunidade ímpar que está nos dando para a gente poder manifestar e trazer algumas coisas de importância das nossas atividades, representando a classe dos advogados e também apoiando condicionalmente o nosso presidente em todas as suas manifestações, seus desejos, como muito bem falado, é um homem de coragem, e tu tem que ter coragem, né? Se não tiver coragem, o advogado não vai, não cresce, não evolui. Quero agradecer à vereadora pelo seu belo trabalho de presidente do ano passado, iniciando uma grande carreira política, acredito, e que, mais uma vez, também agradecer pela oportunidade que nos desse, né, quando nós fomos lá fazer a solicitação e que tu prontamente começou a movimentar dentro da parte administrativa, burocrática da Câmara, para hoje o doutor Leonardo estar recebendo esse título muito merecido, eu acho. Realmente vai estar na história já da OAB, realmente a família Lamáquia, eu diria isso aí. Obrigado, Gilmar, muito obrigado à difusora pela oportunidade, obrigado, vereadora Andrea Galina, estaremos juntos de noite, obrigado, presidente Luiz Mariano, pelo carinho, pelo trabalho e por estarem me proporcionando esse momento tão emocionante aí de receber o título de cidadão bagiense. Eu tenho raízes com a fronteira, tenho raízes com essa cidade, mas em especial o povo de Bagé, a forma aguerrida, a história dessa cidade, para mim, carregar a partir de hoje
esse título de cidadão bagiense vai renovar minha fé, a minha coragem, a minha força e a minha esperança. Marcele Seulin, meu amor, obrigado pela declaração. E por fim, Gilmar, eu quero dizer, ocupando aqui o microfone, agradecendo sempre a disposição de vocês, dizer que a OAB do Rio Grande do Sul vai continuar como está desde janeiro de 2022, quando nós assumimos. Nós temos feito uma defesa integral da democracia e do Estado de Direito, dizendo o que precisa ser dito de forma equilibrada, longe das paixões políticas, partidárias ou ideológicas. O nosso papel não é nos imiscuir nem nos misturarmos com a política, a qual nós não só admiramos como respeitamos, porque não há democracia sem política, não há política sem políticos. Mas esse não é o nosso papel, o nosso papel da ordem. E por fim, já que vocês falaram tanto em coragem, eu me lembrei do Winston Churchill, que é uma figura excepcional, e o Churchill dizia o seguinte, que a característica mais importante de uma mulher ou de um homem é a coragem, porque apenas com a coragem é que se podem ser desenvolvidas, enfim, as outras qualidades e características. Então, que não nos falte coragem para mudar esse país, com tantas desigualdades, e nós podemos fazer isso individualmente como sociedade. A ordem está fazendo a sua parte. Bem, muito obrigado. Aplausos sempre a vocês. Excelente final de semana, terça-feira aqui de novo.